Gostaria de saudar a todos no nome de Jesus. Gostaria de dizer também, sejam todos bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras. E hoje iremos continuar com a série de vídeos sobre tipologia. E dentro da tipologia estamos estudando os tipos de Cristo, ou seja, os personagens que são tipos de Cristo. E hoje iremos ver um dos tipos de Cristo mais perfeitos que existe nas Escrituras. Segundo alguns estudiosos, ele é o tipo de Cristo mais perfeito que tem, que é José. Nos capítulos da Bíblia que narram a história de José, e são 13 capítulos em Gênesis, nós vemos Cristo o tempo todo. É impossível estudarmos a vida de José e não vermos Cristo na sua vida em todos os momentos. Então a vida de José está repleta de Cristo, está completamente transbordando de Cristo. Então vamos lá. Eu irei abordar aqui alguns aspectos da vida de José que apontam para Cristo. E são muitos aspectos, né? Então não terá como abordarmos todos dentro deste vídeo apenas. Então vamos lá. Meus irmãos, a verdade é que José era um pecador. A Bíblia diz que todos pecaram. Só que a vida de José ela foi tão perfeita, ele era um servo tão temente a Deus que a Bíblia não registra sequer um ato pecaminoso seu. Por isso que os estudiosos o consideram como o tipo de Cristo mais perfeito que existe. Então vamos lá. Primeiro lugar, por que José é um tipo de Cristo? José, ele era muito amado pelo seu pai Jacó, ou Israel. Em Gênesis 37:3 diz que ele era o filho que Jacó mais amava, porque havia nascido na sua velhice. E Jesus é o filho amado de Deus. José, ele foi o filho amado de Jacó. Jesus, ele foi, é e continuará sendo o filho amado de Deus. Os cristãos, eles são da família de Deus e são chamados de filhos de Deus, mas por adoção. Ou seja, os cristãos são filhos de Deus, mas foram adotados na família de Deus. Jesus, não. Jesus é o filho absoluto de Deus. E esse filho de Deus é completamente amado pelo seu Pai. Isso está lá em Mateus 3,17, quando Jesus Cristo é batizado nas águas por João Batista, o Espírito Santo vem do céu e pousa sobre ele, e do céu Deus diz: este é meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Então, o primeiro ponto é esse. Ambos eram amados pelo seu pai. A diferença é que José foi amado por Jacó. Jesus foi, é e sempre será amado pelo seu Pai celestial. Em segundo lugar, porque José era um tipo de Cristo, é que José era pastor. E isso está lá em Gênesis 37:2, quando diz: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos. Até aqui mesmo, na verdade, José apacentava as ovelhas, ele era um pastor. Assim como o Senhor Jesus Cristo é um pastor. Jesus Cristo, ele não somente é um pastor, ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. O texto mais conhecido da Bíblia é o Salmo 23, versículo 1, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para o cristão, o seu pastor é Jesus Cristo. E lá em João capítulo 10, do versículo 11 ao 14, lemos exatamente Jesus dizendo que é o bom pastor.
o bom pastor das suas ovelhas. Então esse é o segundo ponto pelo qual José é um tipo de Cristo. Ambos eram pastores. Em terceiro lugar, por que José era um tipo de Cristo? Porque José, ele foi enviado pelo seu pai a seus irmãos. Isso está em Gênesis 37, versículos 13 e 14. Olha o que diz. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhes disse, eis-me aqui. E ele lhe disse, ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Então José foi enviado pelo seu pai, Jacó, ou Israel, a seus irmãos, assim como o Senhor Jesus, que foi enviado pelo seu Pai Celestial ao seu povo, aos seus irmãos. E isso está registrado em Lucas capítulo 20, versículo 13 e Hebreus capítulo 2, versículo 12. Então, este é o terceiro ponto pelo qual José é um tipo de Cristo. Ambos foram enviados pelos seus pais aos seus irmãos. O quarto ponto, ou seja, em quarto lugar, por que José era um tipo de Cristo? José, ele foi odiado pelos seus irmãos sem motivo. Isso está em Gênesis 37, versículos 4, 5 e 8. Olha o que diz. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava, mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Olha o versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por sonhos e por suas palavras. Então José foi odiado sem causa, sem motivo algum por seus irmãos. Assim como o Senhor Jesus, que foi odiado pelo seu povo, pelos próprios judeus, sem motivo algum. Porque uma pessoa, quando faz bagunça, quando é rebelde, quando comete assassinato, quando comete estupro, quando faz uma série de coisas erradas, ela provoca motivos nas pessoas para que as pessoas a odeiem, para que as pessoas a aborreçam. Jesus não. Jesus vivia uma vida que agradava a Deus completamente. Ele era o filho exemplar de Deus, aquele a quem o Messias, aquele a quem o Antigo Testamento havia profetizado, o Messias. E esse ódio dos irmãos de Cristo por ele, ou seja, do povo judeu, está registrado em João capítulo 1, versículo 11, quando diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Está também registrado no capítulo 7, versículo 5 de João e no capítulo 15, versículo 25 de João. Então, esse é um outro ponto pelo qual José é um tipo de Cristo. E em quinto lugar, porque José é um tipo de Cristo, é que José foi vítima de um plano realizado pelos seus irmãos. Isso está em Gênesis 37, no versículo de número 20. Olha o que diz: vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Rubem, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos dele,
para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Então, o plano idealizado pelos seus irmãos foi matar José, foi dar cabo da sua vida, mas o seu irmão Rubem intercedeu por ele para tentar de alguma forma livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. E aqui no contexto verificaremos que José, ele não foi morto por seus irmãos, mas ele foi vendido como escravo aos midianitas por 20 moedas e depois ele foi vendido pelos midianitas ao servo de Faraó chamado Potifar, assim como o Senhor Jesus, que também foi vítima de um plano realizado por seus irmãos, pelos judeus, por seu povo. Está lá em João capítulo 11, versículo 53. Então, esses são alguns motivos pelos quais José é visto como um tipo de Cristo. Os aspectos da sua vida apontam para a vida de Jesus. Eu vou continuar essa série de vídeos sobre José posteriormente. Deus vos abençoe, meus irmãos.